Amir El-Awar é psicoterapeuta, coach, facilitador, consultor, palestrante e pensador. Ele possui graduação em comunicação social, assim como eu, em jornalismo, no caso dele, especialização em marketing pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing daqui de São Paulo. Tem experiência corporativa, como executivo e consultor, e é pesquisador da milenar medicina natural dos povos nativos dos índios brasileiros, portanto, uma medicina da floresta também considerada uma medicina tradicional. É um sistematizador do processo Conexão Natural, que ele está falando aqui agora, que é baseado num conjunto de ferramentas para o reequilíbrio físico e psicológico. Amir, a medicina tradicional, a medicina da floresta, obviamente, como a medicina da acupuntura, a medicina tradicional chinesa, resgata essa conexão natural que você se refere, resgata a vida mais natural que a gente tem. Exatamente por conta... Eu vim até aqui na UTV, nas primeiras entrevistas aqui, eu vim dar uma entrevista como acupunturista para falar de ecologia. Os acupunturistas praticamente são os primeiros ecologistas, né? Porque querem exatamente fazer a harmonia dos elementos, né? Madeira, fogo, terra, água e metal dentro do organismo, né? Energeticamente, psicoenergeticamente, com as agulhas. O que você vê de conjuminação entre a conexão natural e a acupuntura, por exemplo? Eu vejo assim que os nativos, né? Eu gosto muito de estudar, tô me focando nos nativos da região do Acre, né? Então você pega lá os Kaxinawás, Yanawás, os Catuquinas, né? E esse povo, eles sobreviveram, né, até hoje. Eles eram em número muito maior e viviam muito bem, justamente contando com esses recursos que os pajés, né, que são os médicos das tribos, traziam. Então, hoje eu estudo as 4 principais medicinas da floresta, que eu acredito que pode ajudar o homem branco, né, que nunca vai ser um índio, mas ele pode se beneficiar. As nossas necessidades e demandas são outras, né? E eu tenho experimentado, eu sou o próprio laboratório vivo. Primeiro eu experimento em mim, vejo se vai ter alguma relação. Aí com as pessoas que desejam conhecer também. Só que a medicina da floresta, ela entra no meu trabalho como um processo mais adiantado, para quem quer ter um aceleramento, né, acelerar o seu processo de autocura, né? Então, antes de a gente dar continuidade a esse assunto da medicina da floresta, Amir, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais do processo da conexão natural. Parece que tem algumas ferramentas, né, como a psicoterapia, o trabalho bioenergético. Rapidamente, a psicoterapia, como é que funciona visando a conexão natural? Tem uma técnica própria? É uma técnica que eu sistematizei. Então existe a psicologia do quarto caminho, que foi introduzida pelo Gurdjieff em 1915, que ele começou a divulgar ali a partir de São Petersburgo, né? O que é o quarto caminho? Qual que é o quarto caminho? O quarto caminho é uma dinâmica terapêutica que, em última análise, ela proporciona ao ser humano um mapeamento do que ocorre nessa máquina biológica humana, em termos intelectuais, emocionais, instintivo, motor e sexual. Então a gente acaba tendo um conhecimento muito grande do funcionamento da máquina biológica humana, né? Que envolve o centro intelectual, volto a dizer, o centro emocional e o corpo, que ele é composto pela parte instintiva, motora, né, de movimento e sexual. E o funcionamento equivocado desses centros, principalmente aqui da questão do intelecto, né, que a gente chama que o intelecto é a sede do ego, é que a gente dá bastante atenção. Então a gente procura fazer esse mapeamento, auxilia o paciente a fazer esse mapeamento do ego sabotador e trabalhar isso com o tempo, né, porque é desenvolver uma velocidade de autoobservação não identificada. Então, na verdade, é um treinamento que a pessoa se submete para poder se desenvolver, para poder ter uma relação melhor com o mundo, uma relação melhor com a vida. Amir, trabalho de bioenergia. O que é o trabalho de bioenergia? O que é bioenergética? Eu acho que esse termo bioenergética está muito ligado a uma área da psicologia, mas que a gente procurou captar porque a palavra biológico e energético tem tudo a ver, né? Então a gente atua através do corpo, né? De forma eletro e magnética, através de toques terapêuticos, como faz a acupuntura, que tem o shiatsu, só que eu não faço um trabalho seguindo
toda aquela linha dos meridianos, mas, por exemplo, durante o processo, depois que a pessoa foi imantada com um trabalho de imposição de mãos, que a gente vai reorganizando a energia dentro de uma técnica que eu sistematizei, a gente trabalha os meridianos da bexiga que correm aqui paralelo à coluna, são dois de um lado e dois do outro. Você pode explicar melhor para o público, né? E os meridianos da bexiga estão ligados a todos os órgãos, então por aí você entende, né, o porquê da bioenergética. O meridiano da bexiga é o meridiano que tem mais pontos no corpo humano. Ele é o maior em trajeto, em extensão, em distanciamento dentro do corpo. Ele tem 67 pontos. Ele começa na visão e termina no dedo mínimo do pé, do lado externo. Ele é usado muito para analgesia, inclusive para anestesia em determinadas cirurgias, pura acupuntura. E ele sobe e desce bilateralmente, ele passa 2 vezes por cada lado da coluna. Ele é muito utilizado para tratamento de dor, ciático, problemas de hérnia de disco, de protusão discal na coluna. É um meridiano que mais pontos tem. O triângulo dos ossos também é feito na coluna cervical. Realmente é um meridiano dos mais importantes. E por que eu introduzi a bioenergética no processo terapêutico, que é psicoenergético, né? E por quê? Porque a pessoa, quando ela está no processo de autoconhecimento, quando ela ainda está naquela coisa de identificação com aquilo que ela recebeu como herança psicológica, e que ela se expressa como o que ela é psicologicamente, ela traz muita tensão no corpo. Então, porque no espera um pouquinho só, desculpa eu cortar. O processo de autoidentificação, pelo que você me disse, desperta uma tensão no corpo, é isso? Na verdade, num primeiro momento, quando você começa a fazer o mapeamento do ego sabotador, até você desenvolver uma capacidade de desidentificação, quer dizer, você analisar aqueles eus que se manifestam, porque nós não somos uma unidade. Nós temos várias manifestações psicológicas e nós temos pensadores diferentes dentro e pessoas que sentem de forma diferente dentro de nós, uma legião de eus, né? Essa legião de eus ela precisa ser mapeada, separada, conhecida, né? E enquanto a pessoa não tem esse conhecimento, ela entra em processos de tensão física, de depressão psicológica, e o trabalho bioenergético vem justamente para a gente, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando o psicológico, a gente supre a pessoa, resgata para a pessoa o estado dela natural. Então é um processo de resiliência, de resgatar o estado natural da pessoa. Esse assunto que está sendo tratado pelo amigo nesse momento é muito delicado, importante, mas ele é bem delicado, ele é um fio tênue. Porque a partir do momento que você cria uma personalidade, uma máscara para se relacionar. Você aí que está me assistindo no trabalho pode ter um comportamento, na família ter outro, com o filho uma coisa paternal, né? O PAC da análise transacional e por aí vai. Então você cria uma persona e essa persona vai assumindo papéis. A partir do momento que você vive muito esse papel, você energiza esse papel por questões da vivência, por questões emocionais, ele cria-se quase um ser autônomo dentro da gente mesmo. E aí como é que você identifica esses papéis e como é que você identifica quando é a atividade essa palavra que eu gosto, mas receio, que é o ego sabotador? Quem é esse cidadão, o ego sabotador? O ego sabotador, na verdade, ele é esse conjunto de eus que se formam, né? Eu vou dar um exemplo bem claro que as pessoas vão conseguir identificar. Nós temos o eu que fala, eu quero emagrecer, então eu me proponho emagrecer, mas ele não consultou o eu que come. Então além de existir uma multidão de eus, né? Tem um conflito entre eles. Eles têm conflito e às vezes eles nem se conhecem. Então a função do psicoterapeuta dentro do processo Conexão Natural é ajudar a pessoa a perceber esse conflito e não sofrer tanto, né? Então ela vai se afastando e vai tirando energia desses eus que tomam essa energia e que transformam a vida da pessoa no inferno. Você está me fazendo me lembrar dos processos iniciais da alquimia floral que eu estou trabalhando junto com a acupuntura. Quando você começa o processo de asepsia, a pessoa começa a sonhar, ter pesadelo. Hoje mesmo está falando com um paciente pela internet, falou, estou tendo pesadelo. Eu falei, faz parte do processo, é um processo de asepsia, é um processo de limpeza, até que você entre em contato com as suas
seus conteúdos mais profundos e naturais. Quem ganha nessa história do sabotador? Eu acho que nós temos muita alusão, principalmente nos filmes hollywoodianos, da máquina querendo destruir o homem, né? Uhum. Não é verdade? Então isso daí é uma coisa que faz uma certa lembrança de que nós não somos essa personalidade ou essa existência, essa individualidade que está no comando de uma inteligência maior. Então a gente quer trazer para a pessoa a possibilidade de ela subir num patamar onde ela começa a observar o que está acontecendo com a vida dela e com o tempo ela vai começar a interagir com esses eus, formando o que a gente chama de um ego colaborador que serve essa inteligência amorosa que habita essa região aqui do coração, que é o cérebro do coração. Deixa eu ver se eu entendi, Amir. Quer dizer que o ego sabotador pode ser o anti que não gosta de estudar, o que gosta de comer, o que não vai na academia, o que não gosta de trabalhar. Quer dizer, o ego sabotador tem várias facetas. Ele tem várias facetas. A gente vê, inclusive, se você quiser pegar um tratado cristão, né, que quando Jesus expulsa os demônios do endiabrado aos porcos, né? Aí ele pergunta quem sois vós, e fala, meu nome é Legião. Então tem uma alusão, quer dizer, se a gente for pegar uma personalidade como essa, seguramente ele era um psicólogo. Né? Com certeza. E as pessoas transformaram ele num mito e aí começaram a distanciar um pouco. Então existe tudo isso. Entre outros papéis, era um grande psicólogo. Então, expulsar os vendilhões do templo, por exemplo, que você tem também. Aí você vê o próprio Paulo na frente falando... Vocês são templo de Deus, esse corpo é o templo de Deus, né? Quer dizer, expulsar esses vendilhões, são essas personalidades, essas personas, essas máscaras, que elas atuam de maneira mecânica, porque a gente herda isso da nossa constelação familiar. Essa é uma colocação importante que você colocou, que é a questão da mecanicidade desses egos, mas não que eu discorde, mas eu gostaria que você ampliasse um pouco, porque eu acho que tem constelação familiar sim, mas eu acho também que nós fortalecemos, nós energizamos de acordo com a nossa própria personalidade. Quer dizer, a gente pode torcer para um determinado time de futebol, mas eu não preciso agredir nem matar uma pessoa que torce para outro time. Quer dizer, então tem a história do coletivo, tem a história da educação, tem da escola. A gente vai criando, segundo as nossas próprias histórias, as nossas próprias personas. E vai energizando determinadas personas nesse sentido. Na verdade, nós vivemos dentro de um grande campo de informação, né? Que hoje tem até uma teoria dos campos morfogenéticos, né? E a informação é que faz com que o homem seja o que ele é. Então, tanto a informação que ele recebe geneticamente, que ajuda a despertar o potencial egóico dele, a personalidade dele, o traço principal dele, e depois que vai atraindo também as relações. É uma coisa impressionante, quer dizer, é uma coisa de simbiose mesmo. A pessoa acaba atraindo aquilo que ela não desejava para ela, por exemplo, né? Tem até também a alusão, o mal que eu temia sobreveio sobre mim, né? Então a gente vê que existe muita psicologia nas escrituras também, mas as pessoas se perderam. Eu procurei fugir um pouco da linguagem das escrituras sagradas, que eu estudei bastante também, sob o ponto de vista psicológico, porque eu tenho pós-graduação em psicologia transpessoal, e procurei analisar o que está acontecendo com os seres da natureza. Quer dizer, a própria natureza ela é uma biblioteca viva. Então, cada animal, cada planta, ela tem algo para ensinar para o homem arquetipicamente, também na prática da ecologia humana, né? Que envolve o cuidado consigo mesmo, o cuidado com o próximo e o cuidado com o meio. Então, os problemas do ser humano eles estão nesses três níveis, nas três ecologias, a pessoal, a social e a planetária. Exatamente. Quando eu falava sempre aqui da acupuntura, inclusive em relação às entrevistas que eu dei aqui à medicina chinesa, a acupuntura como os primeiros ecologistas, exatamente isso. Nós vamos só cuidar do meio a partir do momento que a gente sabe cuidar da gente mesmo. Sim, né? Que nós não somos essa personalidade ou essa existência, essa individualidade que está no comando de uma inteligência maior. Então a gente quer trazer para a pessoa a possibilidade de ela subir num patamar onde ela começa a observar o que está acontecendo com a vida dela e com o tempo ela vai começar a interagir com esses eus, formando o que a gente chama de um ego colaborador que serve essa inteligência amorosa que habita essa região aqui do coração, que é o cérebro do coração. Deixa eu ver se eu entendi, Amir. Quer dizer que o ego sabotador pode ser
o anti que não gosta de estudar, o que gosta de comer, o que não vai na academia, o que não gosta de trabalhar. Quer dizer, o ego sabotador tem várias facetas. Ele tem várias facetas. A gente vê, inclusive, se você quiser pegar um tratado cristão, né, que quando Jesus expulsa os demônios do né? endiabrado aos porcos, né? Aí ele pergunta quem sois vós, e fala, meu nome é Legião. Então tem uma alusão, quer dizer, se a gente for pegar uma personalidade como essa, seguramente ele era um psicólogo. Com certeza. E as pessoas transformaram ele no mito e aí começaram a distanciar um pouco. Então, existe tudo isso. Entre outros papéis, era um grande psicólogo. Então, expulsar os vendilhões do templo, por exemplo, que você tem também. Aí você vê o próprio Paulo na frente falando, vocês são templo de Deus, esse corpo é o templo de Deus, né? Quer dizer, expulsar esses vendilhões, são essas personalidades, essas personas, essas máscaras, que elas atuam de maneira mecânica, porque a gente herda isso da nossa constelação familiar. Essa é uma colocação importante que você colocou, que é a questão da mecanicidade desses egos, mas não que eu discorde, mas eu gostaria que você ampliasse um pouco, porque eu acho que tem constelação familiar sim, mas eu acho também que nós fortalecemos, nós energizamos de acordo com a nossa própria personalidade. Quer dizer, a gente pode torcer para um determinado time de futebol, mas eu não preciso agredir nem matar uma pessoa que torce para outro time. Quer dizer, então tem a história do coletivo, tem a história da educação, tem da escola. A gente vai criando, segundo as nossas próprias histórias, as nossas próprias personas. E vai energizando determinadas personas nesse sentido. Na verdade, nós vivemos dentro de um grande campo de informação, né? Que hoje tem até uma teoria dos campos morfogenéticos, né? E a informação é que faz com que o homem seja o que ele é. Então, tanto a informação que ele recebe geneticamente, que ajuda a despertar o potencial egóico dele, a personalidade dele, o traço principal dele, e depois que vai atraindo também as relações. É uma coisa impressionante, quer dizer, é uma coisa de simbiose mesmo. A pessoa acaba atraindo aquilo que ela não desejava para ela, por exemplo, né? Tem até também a alusão, o mal que eu temia sobreveio sobre mim, né? Então a gente vê que existe muita psicologia nas escrituras também, mas as pessoas se perderam. Eu procurei fugir um pouco da linguagem das escrituras sagradas, que eu estudei bastante também, sob o ponto de vista psicológico, que eu tenho pós-graduação em psicologia transpessoal, e procurei analisar o que está acontecendo com os seres da natureza. Quer dizer, a própria natureza ela é uma biblioteca viva. Então, cada animal, cada planta, ela tem algo para ensinar para o homem arquetipicamente, também na prática da ecologia humana, né? Que envolve o cuidado consigo mesmo, o cuidado com o próximo e o cuidado com o meio. Então, os problemas do ser humano eles estão nesses três níveis, nas três ecologias, a pessoal, a social e a planetária. Exatamente. Quando eu falava sempre aqui da acupuntura, inclusive em relação às entrevistas que eu dei aqui à medicina chinesa, a acupuntura como os primeiros ecologistas, exatamente isso. Nós vamos só cuidar do meio a partir do momento que a gente sabe cuidar da gente mesmo. Sim. Eu preciso estar responsável com a minha família, com o próximo, com os amigos, com a sociedade. Eu preciso estar bem comigo mesmo. A revolução, eu aprendi isso, felizmente, eu despertei ainda nos anos 70 e pouco, 80. A revolução começa pela gente mesmo. Aquela história de querer revolução como determinados presidentes querem, ou é pela força, que a gente tem um monte de país aí que a gente vê, pelas ditaduras, ou é um processo natural, como você mesmo diz, amigo. Então, só para ajudar assim, o telespectador, o internauta a entender como é que funciona o processo terapêutico conexão natural, então você pode fazer a psicoterapia, e na psicoterapia você recebe um trabalho bioenergético. Então você tem a compreensão de como está o funcionamento dos seus pensados, do seu sentido, do seu agir, e como que você está também corporalmente. Então você sai com energia, conhecimento e ferramenta para trabalhar, para transformar as coisas que você quer transformar. Se você tem um objetivo de curto prazo, você não vai fazer a psicoterapia, você vai fazer um trabalho de coaching. Eu quero atingir tal objetivo no meu trabalho. Eu quero atingir tal meta na minha vida. Então você vai fazer um trabalho de coaching que não deveria passar de 10 sessões. Se a pessoa ela só quer voltar a desenvolver o estado de resiliência, ela faz o trabalho bioenergético. O trabalho bioenergético tem o trabalho do terapêutico que o terapeuta aplica a bioenergética no paciente, e tem os processos de trabalhos corporais, meditativos e contemplativos.